Fala galera do canal Doutor Bicicleta, beleza? Tudo certo? Hoje nós vamos falar aí sobre um assunto que está em alta ultimamente no mundo do mountain bike. Você já deve ter visto uma mountain bike aí com um pé de vela ou uma transmissão com uma coroa na frente. E pode até ter se pensado, tá faltando alguma coisa aí. Bom, de fato, na verdade está faltando, mas isso não quer dizer que o desempenho do equipamento é inferior. Então nós vamos falar um pouco hoje sobre os aspectos gerais aí das transmissões com pé de vela de uma coroa. E vamos começar falando sobre o visual da bike. Querendo ou não, quando você tira aí o câmbio dianteiro, os cabos, os passadores, você tem um visual mais limpo. Então aqui no quadro onde teria o câmbio dianteiro, você tem esse espaço livre e acaba dando aí um visual mais limpo para a sua bike. Esse espaço que você tem aqui também dá mais liberdade de criação para os fabricantes de quadro. Então, se eles fazem aí bikes full suspension ou mesmo hardtail, eles podem trabalhar com um design diferente, né? Outro fator bem importante, principalmente quando nós falamos de competições, é o peso. Então, quando você tira aí coroas, câmbio dianteiro, cabos, passadores, você tem uma redução de peso aí bem significativa. Você consegue tirar 400, 500, 700 gramas aí até da sua bike. E quando a gente fala em competições, isso é um fator bem significativo. Outra questão é a manutenção. Então, isso é óbvio, se você não tiver um câmbio dianteiro, não vai precisar fazer manutenção neles. Se você não tiver um passador, também não vai precisar de manutenção. E isso aí significa uma economia para o seu bolso. Também tem um espaço aqui no quadro, a gente vê que aqui permite também a colocação de mais um suporte de carmanhola, então dá um espaço a mais tanto no quadro como no guidão, você pode ver aqui também. Aqui no caso, nas duas bikes tem a trava da suspensão, então ele fica mais limpo, dá para pôr a trava da suspensão. No caso de você ter um canote hidráulico, dá para pôr o controle do canote hidráulico. Então você tem esse espaço a mais ali no guidão para colocar outros equipamentos também. Falamos também da praticidade, ou seja, se você tem um cassete e uma coroa, fica mais prático aí de você fazer as trocas de marcha. Você só vai se preocupar em trocar as suas marchas aí na parte de trás, então você tem aí mais liberdade, né, para fazer outras coisas no seu pedal, além do que ficar trocando de marcha toda hora. Bom, a tecnologia também vale a pena falar. Para que nós tenhamos aqui uma transmissão com uma coroa na frente, logicamente todos os componentes foram desenvolvidos para utilizar em grupo. Então você tem o câmbio, você tem o cassete, você tem a corrente, você tem a coroa e o pé de vela. Isso significa que a coroa, por exemplo, vai ter dentes, né, que seguram melhor a corrente, deixam ela mais firme para evitar que ela caia. Até por isso que você vê aí muitas transmissões de uma velocidade na frente que não tem guia de corrente. A mesma coisa acontece com os câmbios, que tem tecnologia aí para ficar mais firmes, né, e evitar trepidações aí da corrente, que você tenha problemas nas transmissões de marcha e também que caia a corrente. Bom, a variedade das combinações do cassete, aqui nós temos, por exemplo, um cassete da Shimano de 11 velocidades, que vai aí de 11 a 46, então a menor engrenagem tem 11 dentes e a maior 46. Se você comparar isso com um cassete de 9 velocidades, por exemplo, você vai perceber que aqui a maior engrenagem é bem mais leve, né? Isso acontece também com as outras engrenagens aqui, que são combinadas, né, de forma a ter uma equivalência de como você teria aí com mais coroas na frente também. Aqui eu estou mostrando para vocês uma transmissão da Shimano, o câmbio traseiro aqui é XT, o cassete também é XT, 1146, e aqui nós temos um pé de vela SLX com coroa de 34 dentes. Então você tem aqui uma certa equivalência, né? Tem um escalonamento aqui diferente do que você teria num cassete de, por exemplo, 9 ou 10 velocidades com 2 ou 3 coroas. E aqui também mostrando para vocês
uma transmissão da SRAM NX, que tem o câmbio de 11 velocidades, o cassete 11 velocidades que é 11,44 e também uma coroa um pouco menor aqui de 32 dentes. Bom, muitos ciclistas, muitos usuários falam que acham difícil de encontrar uma equivalência em comparação com um sistema aí de 2 velocidades na frente, 10 velocidades atrás, por exemplo. Mas isso depende muito do pedal também que você vai fazer. Você tem que ter em mente que você tem que escolher a transmissão de acordo com o pedal que você vai estar realizando. Se você vai andar em um estradão, se vai andar numa trilha, lógico que você vai precisar de repente de uma coroa um pouco maior ali, para você ter um pouco mais de velocidade, um cassete diferente aqui atrás, para que você tenha essa equivalência. Também tem um ponto, vamos dizer, negativo desse sistema, que é o preço. Então, atualmente o preço ainda é um pouco elevado, mas com a popularização desse sistema, logicamente, alternativas são desenvolvidas e o preço tende a cair também. Então, esses são os aspectos gerais aí de utilizar a transmissão de uma coroa na frente, aqui, né, uma coroa no pé de vela. Então você tem que tem muitas vantagens, né? Novamente ressaltando peso, visual, manutenção, principalmente é um ponto bem legal aí que você acaba economizando, né? Não tem que fazer essa manutenção no câmbio dianteiro, passadores e também o visual da bike. Essa é a tendência aí das mountain bikes agora para o futuro. Alguns fabricantes ousam dizer que é o fim dos câmbios dianteiros, então nós vamos esperar, lógico, para que tenhamos aí ótimos equipamentos e com certeza vão ser desenvolvidos para suprir as nossas necessidades. Beleza? Você confere também mais informações sobre esse assunto no link da descrição do vídeo aí, que é sobre a matéria que nós fizemos sobre esse assunto. Se você gostou desse vídeo, dê um like, se inscreva no canal e fique ligado para mais vídeos, mais dicas, mais novidades aí sobre o mundo das mountain bikes. Beleza, galera? Esse aí foi o nosso vídeo sobre pé de vela, uma coroa. Entre no nosso site www.doutorbicicleta.com.br e também o nosso blog. Na descrição do vídeo você encontra mais informações. Valeu!